Hey, what's up everyone? Tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós aprenderemos 3 nomes de profissionais ligados à construção civil. Por trás de todos os engenheiros, de todos os arquitetos, há uma extensa equipe de colaboradores que desempenham as mais variadas funções e todo esse pessoal, toda essa galera está ligado diretamente ao andamento da obra. Então espero que vocês possam entender todo o conteúdo e vamos lá para a aula. Beleza, galera. Então, dando início agora de fato à aula, o nome das profissões que nós iremos aprender serão carpinteiro, eletricista e pedreiro. Bom, basicamente a gente vai aprender o nome, uma frase de aplicação e essa frase ela será traduzida passo a passo para realmente ocorrer o entendimento de toda a sentença, de todas as expressões e como utilizar cada palavra em um determinado contexto, beleza? Então a primeira profissão que nós vamos aprender hoje será carpinteiro. Carpinteiro em inglês basicamente é carpenter. Carpenter, ok? Então, a frase de aplicação em inglês que nós temos é Carpentry typically deals with cutting, shaping and installing materials during the construction phase. Carpentry typically deals with cutting, shaping and installing materials during the construction phase. Beleza, mas o que cada jossa disso significa? Basicamente, nós temos aqui carpintaria. A primeira parte da frase, nós vamos dividir ela assim. Carpentry typically deals with cutting. Então, o que nós temos? Opa, carpinteria. Tipicamente lida com corte. Beleza? Então, nós temos esse verbo aqui, to deal with. Esse verbo é um verbo extremamente essencial no vocabulário de uma pessoa que quer atingir a fluência. Por quê? Um nativo da língua inglesa, eles realmente utilizam bastante esse verbo, que é basicamente lidar com. Você pode lidar com uma pessoa ou você pode lidar com alguma coisa, com uma situação, beleza? Então, nesse caso, to deal with cutting, basicamente significa lida com corte, né? No caso, corte de madeira, corte de peça, caixaria, beleza? Então, lida com um corte. Shaping seria formato, forma, né, basicamente, e instalação de materiais, and installing materials, instalação de materiais, e a última parte da frase é during the construction phase, que basicamente é durante a fase de construção, materiais durante a fase de construção. Beleza? Então o que a gente tem? O equivalente a carpentry typically deals with cutting. Na verdade, em português é carpinteria, tipicamente lida com corte. Depois nós temos shaping, forma, and installing materials, e instalação de materiais during the construction phase, durante a fase de construção. Beleza? A segunda profissão que nós temos hoje é o eletricista. Basicamente, uma obra, um eletricista vai ser conhecido como electrician, beleza? Basicamente é isso. Aqui nas frases nós iniciamos com construction electricians. Aqui no caso poderia ser omitido esse construction, beleza? Mas porque realmente num canteiro de obra você não diz eletricista da construção, que é o nome assim formal, o nome que de fato é a profissão. Apenas chama de eletricista. Então, construction electricians are needed in the building. Então, praticamente aqui, se nós formos colocar o equivalente em português, nós temos eletricistas are needed. Esse verbo are needed, o que ele significa? São necessários, né? São necessários na construção. In the building, né? Então, esse are needed, ele é realmente essencial no vocabulário do dia a dia, né? Uma coisa que nós podemos precisar, free time is needed every day. Um tempo livre ele é necessário todos os dias. Então, esse are needed or is needed basicamente significa is needed, significa é necessário, e are needed significa são necessários, beleza? Então, nesse contexto, nós temos eletricistas são necessários na construção, and, que significa e, and, or, e, ou, rebuilding. Em português, nós diríamos que rebuilding basicamente é reforma, né? E se traduzirmos ao pé da letra, será reconstrução. Então, basicamente, nós temos building and or rebuilding na construção e ou reforma of literally any structure, de literalmente
any structure, qualquer estrutura, né, ou edificação, nesse contexto fica mais fácil para entender, that features lighting. Se nós traduzíssemos ao pé da letra o equivalente português, seria basicamente que tem características luminosas, que caracteriza luz. Mas se realmente para o entendimento ficar realmente bom, basicamente o que significa that features lighting é que tem luz. Qualquer estrutura, edificação que tem luz. Beleza? Então, no final da sentença, o significado basicamente é: eletricistas são necessários na construção, construction electricians are needed in the building, e ou reforma de and or rebuilding of literally any structure, de qualquer estrutura ou edificação que tenha luz. Aqui fica melhor, que tenha luz. Que tenha luz. That features lighting. Beleza? E por último, pessoal, nós temos os masons, que no singular ficaria apenas mason, que são os pedreiros conhecidos aqui no Brasil, né? Nós falamos mason. Na frase, então, nós temos: Masons are responsible for the building of the construction. They work with materials such as brick, marble and concrete blocks. Beleza, então o entendimento passo a passo dessa frase seria o quê? Masons are responsible for the building of a construction. Então nós teríamos: pedreiros são responsáveis pela construção, ou nesse caso também poderia ser desenvolvimento, né, no sentido de edificar, de uma edificação ou construção, né? Para não ficar redundante, né, não traduzir na mesma palavra, nós podemos falar que essa frase basicamente tem um significado: pedreiros são responsáveis pelo desenvolvimento de uma edificação, né, pela construção de uma edificação. Beleza. E a segunda parte, ela basicamente é: they work with materials such as brick. Então o que é isso? They work with. Eles trabalham com, eles os pedreiros, beleza? Então, they work with materials such as brick. Eles trabalham com materiais como tijolo, beleza? They work with materials such as brick. Eles trabalham com materiais como tijolo, marble, mármore, né? And concrete blocks, e blocos de concreto, beleza? Então, se a gente for pegar essa segunda parte para ver o equivalente dela em português, nós teríamos: they work with materials such as brick. Eles trabalham com materiais como tijolo, mármore, né, que é marble, and concrete blocks, que são blocos de concreto, beleza? Então, essa foi a terceira profissão. Mas hoje a gente ainda tem um plus, a gente ainda tem um a mais, que é o quê? Quanto que ganha esse pessoal fora do Brasil? Por exemplo, quanto ganha um pedreiro nos Estados Unidos? Então, baseado em fontes como, por exemplo, só arrumar aqui direitinho, em fontes como o governo australiano e esses três últimos sites, eles são sites reais de oportunidades de jobs, né, de empregos oferecidos nesses países, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. Vale também dizer que a conversão foi feita no valor diário da moeda, né? Então, por exemplo, o carpinteiro nos Estados Unidos ele ganha de 19 a 25 dólares por hora, que isso equivale mais ou menos de 70 a 97 reais e 50 centavos por hora. É isso mesmo, é bastante dinheiro, viu, gente? É muito, muito, muito dinheiro. Praticamente, se um carpinteiro ganhar 100 reais a hora, em um dia que ele trabalha 5 horas, ele ganha 500 por dia, 500 reais por dia. É bastante dinheiro, assim, digamos, com a crise que nós estamos enfrentando aqui agora, né? Então, por exemplo, o electrician, ele ganha de 63 reais a mais ou menos 92 reais nos Estados Unidos. E essa média também se equipara em outros países, sendo só a Austrália o país que sim, que o pessoal geralmente ganha um pouco menos, mas a qualidade, assim, não questão da qualidade, mas o custo de vida é um pouco menor, né? Sendo que no United Kingdom, no Reino Unido, o custo de vida, assim, realmente é o maior desses três. Então, basicamente, nós podemos ver que essas profissões, elas se parecem um pouco em questão de valor, sendo nos Estados Unidos, profissão de carpenter e mason as mais bem pagas, né? Chegando até 97 reais por hora trabalhada, então é bastante dinheiro.
Gente, basicamente essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham entendido e compreendido cada assunto. Se você tem alguma sugestão, reclamação, se achou que foi ruim, se achou que foi bom, deixa um comentário, né? Nós vamos estar de coração aberto para ouvir tudo que vocês têm para falar. Muito obrigado de novo pela paciência, por todo momento dedicado aqui desse estudo. Vamos atingir essa fluência em 2019 e espero vocês na próxima aula, viu? Muito obrigado, um grande abraço.